Fala pessoal, nessa aula de hoje falaremos um pouco sobre relacionamento entre tabelas. Quando eu iniciei as aulas, que eu fiz o overview sobre SQL, eu deixei claro que nós trabalharíamos com um banco de dados SQL Server, né? E que ele é um banco de dados relacional. Mas por que ele é um banco de dados relacional? Porque de alguma forma em um determinado momento, quando você está criando um banco de dados, as informações elas vão se relacionar. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós temos a tabela de pessoas e uma tabela de produtos. Se você pensar negocialmente, a tabela de pessoas por si só, ela não faz sentido para um negócio. Ninguém captura um cadastro de pessoas só para ter um cadastro de pessoas, entendeu? Ela precisa fazer alguma coisa para essas pessoas. Igualmente para produtos. Ninguém mantém um cadastro de produto só para... Ah, eu tenho um cadastro de produto bonitinho aqui na minha empresa. Tá, mas você faz o que com esse cadastro de produto? Eu tenho um sistema que só cadastra o produto. Tá, mas você faz o que com esses produtos? Você cadastra só o produto no seu sistema e faz outras coisas com ele no Excel, por exemplo. Então, não faz sentido ter um banco de dados somente para isso. Mas vamos imaginar o seguinte: uma loja. Uma loja, ela precisa ter produtos e ela também precisa ter um cadastro de pessoas, né? Normalmente se chama de cadastro de cliente. Só que uma loja, ela também precisa vender, não é isso? Então, quando a gente fala que uma loja ela precisa vender, a gente já imagina que ela precisa guardar essas vendas em algum lugar. Mas ela vai colocar o valor da venda aqui na tabela de pessoa? Até que consegue, né? A gente poderia colocar, vir aqui na tabela de pessoa, adicionar uma nova coluna aqui e colocar valor venda. Tá, mas toda vez que eu fizer uma venda para esta pessoa, eu vou ter que acrescentar o campo. Aí vamos supor, valor venda 1. Aí fiz uma venda, uma segunda venda para essa pessoa. Eu vou lá e vou adicionar novamente uma coluna, valor venda 2. Então, isso não funciona. É possível, né? Você tem a possibilidade de ficar adicionando várias colunas de vendas aqui para cada cliente, mas não é sustentável. A ideia do relacionamento é você manter a consistência dos dados, cada tabela representando as informações que ela representa no negócio e manter ali a coesão entre as informações. Então, se eu quero vender, eu preciso de uma tabela de vendas. E essa minha venda, normalmente, eu vendo um produto e eu vendo um produto para uma pessoa, que no caso aqui é o nosso cliente. Eu vou mudar, eu vou criar uma tabela, create table clientes. Nós vamos criar a tabela com o nome cliente para que fique negocialmente explicando melhor. ID inteiro, primary key, né? Identity 1,1. Então, vamos dizer que esse cliente tem um nome. Baixar 200. E somente, aqui é só para a gente conseguir falar o termo correto.
Então, eu vou excluir aqui a tabela pessoa. Vou dar uma, ó, você pode vir aqui em cima da tabela pessoa, né? Depois que você criar de cliente, clica com o botão direito, clique em excluir e aí dá um OK. Pronto. Para você ver a nova tabela criada, né? Tá, outro ponto. Vou estar sempre repetindo aqui às vezes. Se você não sabe como executar o comando, você seleciona e clica em executar, ou você seleciona e aperta a tecla F5. Para você visualizar o objeto criado, você vem aqui em tabelas, clique em atualizar. Automaticamente ele vai trazer, pronto. Agora, negocialmente falando, as nossas tabelas estão condizentes com os termos do negócio, né? Então, recapitulando aqui, eu quero realizar vendas. E vender, vamos colocar assim, vender um produto para um cliente. Pronto. Então, isso aqui é um relacionamento. Ou seja, agora a minha tabela de clientes, que antes era pessoa, né? Ela fez sentido para a gente. A minha tabela de produto, ela fez sentido para o nosso banco de dados. Por quê? Porque agora eu estou dizendo que eu vou vender um produto para alguém. Mas como é que eu faço esse relacionamento? Opa, estou apagando aqui. Esse relacionamento ele é feito através das foreign key. Foreign. Eita. Foreign key. Conhecido também como chave estrangeira. Ou seja, a partir de uma chave em uma segunda tabela, que no nosso caso aqui vai ser vendas, eu digo que tem um campo que faz referência com um outro campo de uma outra tabela. Por exemplo, eu vou dizer que na minha tabela de vendas eu tenho uma coluna que é referência na minha tabela de clientes. Vocês entenderam? A foreign key, ela nada mais é que uma constraint no nosso banco de dados. A gente falou sobre constraint, né? Falamos somente sobre duas, só que existem vários tipos de constraint. Conforme o curso for rolando, a gente vai aprendendo outros tipos. Então, a minha foreign key, ela é uma constraint. E o que é uma constraint? Uma constraint nada mais é que uma regra ou uma condição que a gente determina para uma coluna da nossa tabela. Tá. Mas qual é o comando que eu determino para relacionar então as tabelas? Então, nós já temos a tabela de clientes e também temos a tabela de produtos. Falta criarmos aqui a tabela de vendas. Então, vamos dar um create table vendas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ter espaço. Então vamos dizer que a nossa venda ela vai ter o seu identificador único, né? Int primary key identity. Vamos dizer que a nossa venda ela vai ter um valor décima 18,2. Poderia ser aqui, poderia ser float também. Isso aí fica a critério de cada desenvolvedor. Eu normalmente gosto de utilizar décimo. Poderia ser numeric, tanto double, float, decimal, numeric. Todos esses tipos de dados aqui, eles servem para a gente trabalhar com informações de pontos flutuantes, né? No nosso caso aqui,
para ser mais claro, valores monetários. Tem uma particularidade, tá, para o uso de cada um, mas normalmente ele atende valores que possuem casas decimais. No nosso caso aqui a gente está falando de dinheiro, o valor de uma venda. Em aulas posteriores eu vou fazer uma aula só para a gente aprender sobre esse tipo de dados. Só que essa é uma coisa que a gente vai conhecendo também conforme o curso vai andando. Então eu vou deixar mais que um pouco para o final, porque você vai se familiarizando conforme você for fazendo os exemplos práticos do curso. Então, vou voltar aqui, vou dizer que é um décimo. Estou dizendo o quê? Que ele vai ter 18 números à frente e fazer um arredondamento aqui para duas casas decimais. Ou seja, poderia ser 120, ou 120 e 50 centavos. Então no final aqui vai ser só que poderia ter 18 números à frente. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, vamos criar a tabela de vendas. Então o que é que uma venda precisa ter? Ela tem que ter o identificador da venda, né? Qual foi a venda? Imagine que você vendeu para um cliente, ele quer fazer a devolução. Tá, qual foi o número da sua venda? Número 1, número 2, número 3, entendeu? Normalmente, né, só para explicar aqui, nós trabalhamos com esse campo aqui, que é o campo gerado pelo SQL, mas muitas vezes as empresas ela colocam um outro campo, número venda, que aí ela cria ali um padrão de numeração da venda, entendeu? Mas isso aqui vai ficar para outra aula. É só para te dizer que nem sempre o seu ID aqui que o SQL vai gerar vai significar o número da sua venda. No nosso caso, vai ser dessa forma. Então vamos dizer que essa venda vai ter uma data chamada criado em, e vai ser um date time, né? A gente precisa saber a data e a hora que uma venda existiu. Por que isso? Normalmente a gente cadastra a data e a hora, porque a gente lá na frente precisa fazer um relatório. Eu quero saber quais clientes frequentam a minha loja para comprar às 11 da manhã. Quais clientes só frequentam a loja na parte da tarde. Então, só a data para você não consegue fazer uma consulta, né? Ou um relatório ali para um planejamento estratégico sem ter a hora. Então, sempre que você for modelar suas tabelas, né? Ou criar suas tabelas, sempre pense nos campos, o que futuramente ele pode te trazer de ganho. Se eu colocar só um date aqui, eu só vou ter a data, eu só vou saber o dia que o cliente vai na minha loja. Mas se eu quiser saber a hora do dia ali, ou qual parte do dia ele foi na loja, eu não vou ter essa informação, porque eu mapeei o campo de forma errada. Mas isso também depende muito do negócio, tá? Cada campo, cada tabela que você cria depende muito do negócio que você está fazendo. Então, aqui já basta. E como é que eu relaciono agora a minha venda com o meu cliente? Eu venho aqui e digo que a minha tabela de venda vai ter um ID cliente. Pronto, então eu estou criando a minha tabela de vendas e eu estou dizendo que a minha tabela de vendas ela possui um cliente. Tá, mas e o produto? Eu coloco aqui também? Até que poderia. Mas e se na sua venda tiver 2 produtos? Então eu posso ter a venda com produto 1, uma venda com produto 1 e 2. O cliente pode comprar 2 produtos. E aí como é que vai fazer? E o valor aqui? Então, normalmente
Isso aqui a gente chama de normalização de banco de dados. Os produtos da venda nós colocamos em tabelas separadas. Por exemplo, a gente tem a tabela de vendas, que tem as informações principais da venda, qual é o valor total, aqui a gente pode até colocar para ficar mais claro. Qual foi a data que ela, vou até botar aqui data venda. Qual foi a data que a venda foi realizada, qual foi o cliente, a gente normalmente se cria uma terceira tabela chamada itens venda. Que aí essa tabela ela vai ter o seu ID, aqui nós vamos ter, por exemplo, o valor, nós vamos ter a quantidade, né, que o cliente comprou, porque eu posso comprar 2 produtos, a quantidade de 2 de um determinado produto, posso comprar um de um outro produto. Aqui a gente também utiliza a décima, porque lembre que seu produto ele pode ter casas decimais. Por exemplo, se o seu produto for vendido no quilo, entendeu? Ou no metro. E nós podemos dizer aqui qual é o ID do produto. Tá, mas só isso aqui ele já faz o relacionamento automaticamente? Não. Aqui nós estamos mapeando os campos. Vamos criar aqui a tabela de vendas. Seleciona. Ou você aperta F5. Ou você clica no executar. Vem aqui, executar. Ou F5. Criou as duas tabelas. Vamos atualizar aqui. Vem aqui em tabelas, né? Expande aqui o seu banco de dados. Vem aqui em tabelas. Clique em atualizar. Pronto, agora nós temos a nossa base está crescendo, tá ficando negocialmente bonita. Ó, nós já temos os nossos clientes, nós temos os nossos produtos, nós temos as nossas vendas que possui um cliente, né, atrelado ou vai possuir, porque a gente ainda não fez o relacionamento correto. E nós temos também os itens da venda, que possui um valor do item, qual foi a quantidade. E nós temos o ID do produto. Então, nós temos aqui dois relacionamentos. Tá, e como é que eu crio esse relacionamento? Esse relacionamento ele é feito a partir das foreign key. Como é que eu crio uma foreign key? A foreign key ela vem acompanhada aqui do comando alter, né, que aprendemos na aula, em aulas anteriores. Alter table. Aí eu digo qual é a tabela que eu quero fazer esse relacionamento. No nosso caso aqui, vamos começar pela de vendas. Alter table vendas. É só uma observação, não necessariamente o nome que você dá aqui, ó, que eu criei a tabela com o nome maiúsculo. Não necessariamente quando você vai rodar um comando você precisa digitar maiúsculo. Isso aqui para o SQL é indiferente, tá? O importante é o nome estar condizente com o objeto tem aqui no banco de dados. Você não pode colocar vendas 1, aí ele vai dar problema porque não existe um objeto vendas 1. Mas essa questão de letras maiúsculas e letras minúsculas, para ele é irrelevante. Por exemplo, posso tentar fazer assim e vai funcionar. Vendas com D maiúsculo, o restante minúsculo. Normalmente a gente segue um padrão, tá? Que é o padrão Camel Case. Que é o seguinte, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento, mas o Camel Case é o seguinte, eu digo que a minha primeira palavra ou a minha primeira letra do nome do objeto que eu quero criar, ele começa com a letra maiúscula e o seu restante com letra minúscula. E se eu tiver um objeto com duas palavras, tipo itens vendas, então segue a mesma
dinâmica, só que para cada palavra o início dela começa maiúsculo, seria itens, vendas. Tá vendo aqui? Só que pro SQL, se você for rodar, você pode digitar tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, não importa. Vamos voltar aqui para o nosso caso, como que se cria uma chave estrangeira. Então você vem aqui em Alter Table, vendas, add constraint, como eu falei, a chave estrangeira ela é uma constraint. Vamos dar um nome aqui, é ficar cliente venda. Aí nós vamos dizer agora que é uma foreign key. E pronto, após definir aqui o alter, o que que a gente quer adicionar, que é uma constraint, a gente diz o nome dela, foreign key, e a gente diz qual é o campo que vai ser foreign key. Então aqui na minha tabela de vendas, o campo que vai ser referência para a tabela de cliente é o campo ID cliente. E seria só isso aqui? Não. Tem mais uma partezinha. Então, após fazer isso, a gente diz reference references, a tabela que eu quero fazer referência. Aqui no nosso caso é clientes. E novamente, entre parênteses, a gente diz qual campo da tabela de cliente é referência com a nossa tabela secundária aqui de vendas. No nosso caso aqui vai ser o ID. Ou seja, eu não tenho um mesmo cliente com o mesmo ID, entendeu? Cada cliente, cada registro é um cliente diferente. Vindo aqui em executar, selecionando, né? Ou apertando F5 ou clicando aqui no executar, automaticamente o SQL está dizendo que foi criado. E para produtos? Para produtos segue a mesma regra. Alter Table produtos não, desculpa, itens venda, itens vendas, add constraint FK, por exemplo, produto venda, né? A gente está dizendo qual é o produto da venda, ou produtos da venda, pode ser no plural, porque uma venda pode ter mais de um produto. Vamos dizer que é a foreign key. Qual é o campo? ID produto. Reference. Produtos. ID. Pronto. Vamos rodar. Seleciona, aperta F5 ou clica aqui no executar. Pronto, feito isso, as nossas tabelas elas estão mapeadas, né? Vamos dar um atualizar aqui. Desculpem. E vamos vir aqui na tabela de vendas, nas colunas. Vejam que quando é uma primary key, ele coloca a sigla PK. Já para o ID cliente, ele colocou a sigla FK. Vejam que por padrão, quando a gente adiciona uma foreign key, ele vem com permissão de nulo, tá vendo? Só que assim, não faz sentido eu ter uma venda se o meu cliente não existir. Entendeu? Normalmente, quando isso acontece, a gente se diz que é um registro órfão. Ou seja, eu tenho uma venda, só que eu não sei para quem ela foi feita. Então, essa venda ela meio que está perdida, né? Mas isso aqui a gente pode corrigir utilizando o comando alter table ali, alter column. Então fica como exercício para vocês transformar esse campo aqui em um campo obrigatório. Bom, a gente já criou, vamos seguir dessa forma para a aula não ficar muito extensa. Pronto, e se eu quiser agora
alimentar essas tabelas para a gente ver o comportamento. Primeiro nós temos que ter produtos, primeiro nós temos que ter clientes para depois realizar vendas, não é isso? Então vamos cadastrar aqui um cliente através do comando insert into clientes. Vamos expandir aqui e ver quais são as colunas do nosso cliente. Só tem um ID e um nome, pronto. Criar aqui um cliente. Digão tutoriais. Eita, já tô errando aqui, tá vendo lá? Primeiro é into clientes. A gente diz qual é o nome da coluna, né? Nome. E embaixo o Veras, tá vendo? A gente tá ensinando aqui, mas a gente também acaba errando. Pronto, vamos cadastrar um cliente. Agora, vamos cadastrar um produto. Insert into produtos, vamos pegar aqui. Pronto, a nossa tabela aqui de produto está dizendo que ele tem um ID, um nome e um código de barras. Então vamos dar um nome para esse produto e vamos dar código de barras. Values. Vamos dizer que é um mouse sem fio. E o código de barra é 789, tal. Pronto. Nosso cliente, ou o nosso produto, ele foi criado. Agora nós podemos realizar uma venda, né? Vamos realizar uma venda. Vamos olhar aqui para a nossa tabela para saber quais são os códigos que a gente quer referenciar na nossa venda. Então, você pode vir aqui ó, na tabela de clientes, clica com o botão direito, edit 200 linhas superiores. O que é que esse comando faz? Ele te traz os 200 primeiros registros ali dessa tabela. Isso aqui a gente vai aprender um pouco mais na frente, mas para esse momento você pode fazer dessa forma. Pronto, temos aqui o nosso cliente bonitinho, Digão Tutoriais. E agora vamos ver quais produtos nós temos. Como eu expliquei, clique em cima da tabela, se quiser ver os registros. Clique em editar 200 linhas superiores. Pronto. Mouse sem fio. Tá aqui. Vamos criar uma venda agora, né? Então vamos inserir na tabela de vendas as colunas. Esse produto aqui tem um valor. Faltou um valor nesse produto, né? Como é que eu vou vender um produto sem valor? Vamos alterar aqui a nossa tabela de produtos. Veja que nesse vídeo a gente está exercitando bastante coisa das aulas anteriores. Vamos dar um Alt Table. Produtos. ADD. Vamos dizer que é valor. E vai ser um campo numeric. 18,2. Nulo. Por que nós vamos passar nulo? Porque nós já temos registros cadastrados aqui no nosso tabela de produtos. Se eu tentar inserir uma nova coluna nessa tabela, dizendo para o meu SQL que esse campo não vai ser nulo, eu tenho que passar um valor padrão. Só que eu não posso definir um valor padrão para um campo de valor de um produto. Senão todo produto que eu cadastrar, ele vai acabar sendo criado com o mesmo valor, caso não informe explicitamente. No nosso caso aqui, a gente já tem uma base que está com registro. Ou a gente tem uma tabela que possui registros. Então, o SQL ele vai barrar se a gente for colocar esse campo como obrigatório. Então, vamos selecionar. Aperte F5 aí no seu teclado ou clique em executar. E pronto. Agora, nosso produto. Vamos fechar aqui, ó. Se a gente vir aqui editar as 200 linhas superiores, agora o nosso produto ele possui um preço. Se você quiser alterar alguma coisa,
A gente ainda vai chegar nessa parte de como alterar as informações com comandos também. Existem comandos para isso. Você pode chegar aqui, ó, clicando dentro da linha e digitar no seu teclado, tá vendo? Você clica, digita, clica embaixo, automaticamente ele vai colocar um valor. O único campo que você não pode alterar é o campo ID gerado automaticamente pelo SQL, mas o restante, se você tiver nessa telinha aqui de alguma tabela, você pode alterar. E aí, para surtir efeito, é só clicar embaixo ou fora da coluna que você está alterando. Só parei para beber uma aguinha aqui. Então vamos voltar. Beleza. Agora nós vamos criar a nossa venda. Nós já temos o produto número 1. Nós já temos o cliente número 1. Podemos vender um produto para esse cliente. Então vamos dizer que a nossa venda vai ter o valor total, a nossa venda vai ter a data, a nossa venda vai ter o ID cliente. Essa data aqui, nós poderíamos ter usado a constraint default e criado uma condição para essa coluna, né? Toda vez que eu inserir uma venda, automaticamente eu coloco a data atual lá para alimentar esse campo, para a gente não ter que ficar passando manualmente. E aí fica como exercício você alterar esse campo aqui na sua tabela de vendas para ser preenchido automaticamente. Para esse caso aqui a gente vai fazer manual. Values, vamos dizer que é R$10. Não, vamos dizer que a nossa venda foi R$20. A data foi o dia 21/2/2025 às 23h06. E o nosso cliente é o cliente 1. Por que eu coloquei R$20? Porque nós vamos comprar 2 mouses sem fio de 10. Então 10 vezes 2, 20. Então você seleciona e aperta F5 ou clica em executar. Pronto. Foi inserido. Vamos agora cadastrar o produto da nossa venda, né? Então, insert, int, itens venda. Ó, notem que eu nem preciso passar esse int. Automaticamente, quando a gente só coloca a palavra insert, o SQL já faz esse entendimento pra gente. Então, mais um aí que aprendi essa agora. Pra ser sincero, aprendi junto com vocês. Itens vendas. Então, vamos dizer qual foi o valor do item. Aí esse valor aqui, normalmente quando a gente faz uma tabela de itens venda, esse valor a gente passa o valor unitário. Tanto que o nosso campo aqui ele ficou até um pouco genérico, né? Então a gente pode ser mais específico no mapeamento da nossa tabela, dizer assim, valor unitário. Normalmente a gente coloca o valor unitário com a quantidade e depois se a gente precisar fazer algum relatório, alguma coisa do tipo, a gente só multiplica a quantidade vezes valor e a gente tem um valor total para ficar igual ao da venda. Aqui a gente não vai corrigir, mas fica aí a dica. Antes de criar uma determinada tabela, pense bastante no nome dos campos para ver se ele faz sentido ou não. Porque assim, às vezes na nossa cabeça faz sentido, mas na mente de outra pessoa que for trabalhar em cima dessa tabela não faça. Ah, esse valor aqui é o que? É o valor total ou é o valor unitário, entendeu? Então vamos dizer que vamos colocar um valor. Um valor, qual foi a quantidade? No nosso caso foram 2, né? Que a nossa venda deu R$2. Tá, quantidade. E o ID do produto. Os valores vão ser R$10, que é o valor unitário. A quantidade 2 do produto 1. Percebam que
Agora eu tenho o meu banco de dados totalmente normalizado. Vamos olhar aqui os itens da venda. Tá vendo aqui? Cadastrei o item de venda 1. O valor dele foi 10. E a quantidade 2 referente ao produto de número 1. Então, uma venda... Ó, veja que aqui a gente fez uma coisa errada. A nossa itens venda, ela tem que ter tanto o ID do produto quanto o ID da venda. Perceberam? Então, aqui a gente já viu que está errado. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente tem algumas ponderações aqui sobre essa tabela, vamos excluir ela. Você pode excluir vindo aqui, clicando com o botão direito. É até bom que isso aconteça, que a gente vai levando o jeito para modelar as tabelas. Ó. Vem aqui, itens vendas. Seleciona com o botão direito, clique em excluir. Dá um OK. Vamos voltar aqui para o nosso script. Você pode ir procurando aqui nas abas. Tá vendo que fica várias abinhas abertas. Essas daqui são as abas com os registros. A gente pode até ir fechando para não ficar muito poluída aqui a nossa tela. E conforme a gente for precisando, a gente vai abrindo. Então vamos recriar a nossa tabela de itens venda. Além do ID do produto, a nossa tabela de itens venda ela também tem o ID da venda. Veja que essa tabela aqui ela já possui relacionamento com duas tabelas, ou seja, nem sempre o relacionamento vai ser de uma tabela com a outra. Aqui a nossa tabela de itens ela possui relacionamento com duas tabelas, ID produto e o ID de venda. Então ela possui relacionamento tanto com a venda quanto com o produto. Aqui nós vamos deixar mais claro o significado dessa coluna, vai ser valor unitário. Aí você pode selecionar ou clicar em executar ou apertar F5. Pronto, foi criado. Agora nós precisamos rodar novamente aqui a foreign key do ID de produto. E nós vamos ter que lembrar de criar outro para o ID da venda. Então vamos ao Alter Table, itens vendas, add constraint. Eu poderia fazer tudo aqui, tá? Mas é bom digitar para a gente ir reforçando o conhecimento. Então FK underline venda é uma foreign key. Então vamos ter aqui o ID da venda. Vamos dizer onde é a tabela de referência, reference, vendas, e vamos dizer que é o ID. Seleciona o comando ou aperta F5 no seu teclado ou clica em executar. Pronto. Agora nós vamos novamente voltar aqui no nosso comando de inserir o item da venda, né? A gente já lembra que a gente já tem uma venda criada de R$20. Vamos voltar aqui, vamos dizer passar o campo ID venda. Qual é o ID da venda? Basicamente é 1. Veja que a gente mudou, né, o nome da coluna e esquecemos de alterar aqui no mapeamento das colunas que vão receber registro. O SQL ele já fez a validação. O nome da coluna é valor inválido. Vamos aqui, valor unitário. Seleciona. Pronto. Agora nós temos aqui os nossos registros. Vamos olhar aqui as tabelinhas. Ó. Vem aqui, clique em tabelas. Clique em atualizar com o botão direito do mouse. Pronto. Está aqui a itens vendas, está aqui a tabela de vendas. Vamos olhar agora. Observe que a minha tabela de itens vendas agora ela está mapeada certinha. Ela tem dizendo qual foi o ID do produto e qual foi o ID da venda.
Vamos cadastrar um segundo produto, só para a gente fazer um teste, ó. Vamos cadastrar um teclado sem fio. Ah, tá, vamos passar aqui o valor, né? Lembra que a gente colocou um valor agora na tabela de produtos. Vamos dizer que o teclado sem fio ele é R$30. Pronto, veja aqui, ó. Lembra que em aulas anteriores, quando a gente fez a constraint e unique, a gente colocou uma constraint para o campo código de barras. O nosso SQL acabou dando uma reclamada aqui pra gente. Olha, você disse que o código de barra ele é único e está tentando cadastrar um novo produto com o código de barra igual. Então vamos só mudar aqui 2223, pode ser qualquer valor. Pronto. Então vamos agora vender o produto de número 2 para esse cliente, certo? Então eu vou fazer aqui, vamos digitar para não insert into itens venda, a gente exercitar valor. Lembre que o valor a gente alterou, né? Não é mais valor, é valor unitário, o nome da coluna. Quantidade, ID produto, ID venda. Então vamos lá, values. Então o valor do teclado R$30, a quantidade 1, o ID do produto agora é 2, tá? Ó, vamos olhar aqui na tabela, vem aqui na tabela de produtos, clica com o botão direito, editar 200 linhas. Notem que aqui ele virou 3, por quê? Porque em algum momento a gente excluiu algum registro da nossa tabela. Ou seja, o que acontece? Quando a gente deleta um registro de uma tabela, esse campo aqui ele é sequencial. Mas quando a gente deleta algum registro, ele não volta a numeração não. Tipo assim, tá 1 e o 3, tava o 1 e o 2, né? Como eu apaguei o 2, o próximo vai ser 2? Não, o SQL ele mantém essa consistência ali para ficar claro para você que já teve um registro de número 2 e por algum motivo ele foi excluído. É aquela mesma ideia aqui, né? Aqui o ID que o SQL gerencia, ele não dá ré. Então ele segue a vida. Vamos lá. Então aqui seria o produto de número 3 e a venda continua 1. Então, se a gente vier aqui e atualizar agora os nossos itens de venda, como eu expliquei para vocês, ó, ou quando eu estou nessa tela aqui, se eu quiser atualizar ela, o ícone, ele, no meu caso, que ele está ficando escondido aqui, ó, no lado direito, aqui em cima, perto de propriedades. É esse ícone aqui, só que esse ícone aqui ele pode estar solto aí, dependendo aí de como está seu computador. Então você vem aqui, clica em cima. Pronto, notem que a nossa venda ela já possui um relacionamento. Então ela tem o nosso item de venda, né? O nosso item de venda, ele tem um produto e ele tem uma venda. Notem que para a mesma venda eu posso ter vários produtos, né? Para a mesma venda eu posso ter vários produtos. Já aqui no caso da nossa venda e o cliente, então para cada cliente eu posso ter várias vendas, entendeu? E assim segue. Então veja que aqui a gente fez um exemplo real. Isso aqui basicamente grande parte dos sistemas aí e-commerce, sistema de PDV, ERP trabalha dessa forma. Então veja que aqui a gente tem um relacionamento com somente uma tabela, né? Aqui na tabela de vendas, que é a de cliente. Já na de itens a gente precisou fazer o relacionamento com duas tabelas. Eu vou estar encerrando essa aula por aqui.
E na próxima aula nós vamos dar continuidade a este assunto aqui de relacionamento entre tabelas. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.